Amém. Graças a Deus por isso. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos nos colocar de pé. Santo e poderoso Deus, graças te damos por mais esta oportunidade, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus que nos ampara e nos dá todos os dias a oportunidade de conhecer cada vez mais. Colocamos diante de Ti, ó Pai, estas ofertas, esses dízimos, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que sustenta esta casa. É o Senhor que nos dá condições de contribuir. Que nós possamos sentir alegria em estar contribuindo para a Tua casa. Que o Senhor Deus e Pai também nos dê direção, sabedoria, para estar administrando tudo aquilo que chega a esta casa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja usando a Tua igreja para abençoar as pessoas que têm chegado aqui. Que o Senhor nos desperte, ó Pai, cada vez mais para Te servir. Como uma casa que se propõe a servir, mas também, ó Pai, de estar levando esta palavra àqueles que ainda não Te conhecem. Abençoa a vida desta jovem, ó Pai, que foi aqui citada, que o Senhor nos use como instrumento nas Tuas mãos para abençoar essa vida. E que nós possamos estar sempre prontos para ser chamados para esta obra. E nós teremos o imenso prazer de Te servir em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos. E aqui foi dito algo a respeito dessa jovem, que é importante frisar, porque a igreja do Senhor, ela precisa ser todo o tempo receptiva. Ou seja, receber as pessoas, tratar as pessoas de boa forma, de boas maneiras e repassar para elas aquilo que o Evangelho tem feito em nós e através de nós. Então, o Evangelho, ele é algo que traz boas novas, que nós possamos levar essas boas novas para essas pessoas. Nós, domingo à noite, tivemos aqui 2 decisões. Então, a oportunidade da igreja é de estar servindo a estas pessoas, se colocando diante delas como cristãos. E cristão é aquele que traz a marca de Cristo. E nós não podemos esquecer estas oportunidades que o Senhor nos dá. Essa oportunidade que o Senhor tem apresentado diante de nós. Então, como videiras, nós precisamos passar vida para essas pessoas, para que elas se sintam acolhidas na igreja que é do Senhor, acolhidas pela mensagem que vem do Senhor. Então, que o Senhor possa estar nos ajudando nesse processo, acima de tudo, nos despertando, porque as pessoas virão e nós precisamos estar receptivos, prontos para ajudar essa pessoa lá na frente a produzir frutos. Se nós pudermos entender esta orientação, é de suma importância, porque o Evangelho cresce assim. O Evangelho cresce através das ovelhas do Senhor, levando a mensagem para outras ovelhas e vivendo este Evangelho. Durante aqui a ministração da aula, eu me lembrei, e estava se falando aqui sobre essa questão de estreitar cada vez mais, em alguns lugares, o acesso à discussão, o acesso à indagação, o acesso ao estudo da palavra de Deus.
E ontem eu estava conversando com um jovem, ele esteve aqui com um grupo de louvor, não sei quem lembra, que é Ida, né? Se eu não me engano. Pronto, eles estiveram aqui, já tem mais de um mês, e ele acompanhou algumas aulas da Escola Bíblica Dominical. E ele se sentiu, assim, extasiado, maravilhado com o conteúdo, com a oportunidade de se ensinar a palavra de Deus. E ele ontem estava me falando, pastor, como é que eu tenho acesso a essas aulas? Então eu disse para ele, disse assim, é porque eu passei alguns dias na faculdade. E eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa importante, que a gente precisa valorizar um pouco mais essa faculdade. Esta oportunidade, e quando eu falo aqui, é no sentido de estimular a perceber o valor que tem a Escola Bíblica Dominical para o crescimento de uma vida cristã saudável. A tendência hoje é você acabar com isso aqui. Poucas igrejas têm perseverado, poucos pastores têm perseverado nesse espaço domingo pela manhã. Por vários motivos. Porque chega domingo, é dia de muita coisa. Domingo pela manhã eu posso fazer muita coisa. Domingo pela manhã eu posso dormir até tarde. Enfim, eu não estou questionando isto. Mas eu estou alertando que nós temos a oportunidade de crescer no entendimento e no conhecimento da palavra de Deus. E automaticamente, se você permitir, conhecer mais desse Deus. Então, hoje, nós temos visto, né, esta proibição, na verdade, velada, para que as pessoas não tenham acesso. E quando tem, você não tem o direito de questionar. Você não tem o direito de perguntar, porque é assim e acabou. Tem um texto, eu estava lendo esse texto aqui foi na quinta-feira. Foi exatamente na quinta-feira. Ele diz o seguinte, Isaías, capítulo 1, eu só vou ler aqui a parte A desse verso, que diz o seguinte, capítulo 1, verso 18, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Isso é um convite. Isaías, quem costuma ler, Deus estava usando o profeta para falar para o povo. E é interessante que quando nós estamos raciocinando, nós estamos aprendendo. Quando nós queremos crescer, nós nos dedicamos ao crescimento, porque ele é bom, ele é agradável. Eu estou falando em relação ao crescimento no Senhor e permitindo que o Senhor ele superabunde em nós a partir da palavra dele. Então, esse é um texto que, inclusive, eu usei aqui na quinta-feira. Esse texto, ele me chamou a atenção exatamente por essa fala. Vinde, então, raciocinemos juntos. Vamos pensar juntos a respeito da palavra de Deus. Bem, eu quero ir aí para Josué. Vamos a Josué. Josué, capítulo de número 3, verso de número 5.
Josué 3:5. Josué 3:5, já está ali, diz o seguinte: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Nós cremos nisso. É interessante aqui que nós estamos iniciando mais uma semana, né? A gente às vezes nem percebe, passa uma semana para outra. As semanas vêm, as semanas vão, os meses vão, nós estamos já no final de julho, entrando no mês de agosto. Bem, e aqui estamos clamando a quem? Ao Deus da glória, clamando que os favores desse Deus, para enfrentar mais uma semana, mais um desafio. E alguns estão buscando a Deus para conseguir coisas. E hoje, pela manhã, nós ouvimos muito disso aqui. Estão buscando a Deus para conseguir coisas, mas não querem nenhum compromisso com Deus. O que é que nós temos visto nesses dias? Falta de compromisso. Falta de compromisso com Deus. E quando nós oramos a Deus, nós pedimos favores, nós esperamos receber esses favores. Mas a gente não imagina, muitas vezes, que Deus coloca diante de nós algumas demandas, algumas exigências e compromissos. Compromisso de entrega. E aqui nós percebemos no explanar da lição de hoje que muitos buscam para entregar os seus pedidos a Deus e buscar dele alguma coisa, mas eles não querem que a vida deles seja mudada. Eles buscam por causa de coisas, mas não querem entregar a Deus a sua vida. E vida aqui, ela é fatiada em várias áreas da nossa vida. Geralmente as pessoas trazem as demandas deles para que Deus organize a vida dele. Mas esquece que esta é uma tarefa nossa. Organizar a nossa vida. Tratar, acima de tudo, da nossa vida. E muitas vezes nós continuamos com a vida desorganizada. Por quê? Porque a nossa ideia é que essa semana nós vamos colocar os nossos desafios para que ele mude toda a problemática desta semana, mas nós não queremos que ele mude o meu ser. O meu ser é importante ser mudado. Essa discussão que nós estamos vendo no livro de Marcos era Jesus Cristo falando às pessoas, e aí denota novamente, né, essa importância. E nós precisamos lembrar é que ele estava falando para religiosos. E o professor citou aqui, e tem outras parábolas. Vocês querem entrar no reino ou ficar de fora? Querem entrar nessa festa ou ficar de fora? E ele encontra 3 parábolas, que culmina com a do filho pródigo. Ou seja, nós às vezes, usando aqui rapidamente esta parábola do filho pródigo, nós estamos no reino, mas não estamos desfrutando, foi o caso do filho que ficou lá na casa do pai. Não reconhece, não cai em si.
E nessas demandas, muitas vezes, do dia a dia, nós queremos as bênçãos do Senhor. Não percebemos que todos os dias somos abençoados. O Senhor Deus nos abençoa toda manhã. O Senhor Deus nos abençoa toda noite. O Senhor nos abençoa para aqueles que não lembram, mas a mesa que a gente está ou estará hoje nos alimentando, Deus abençoou a mesa. Porque nós sentamos à mesa para nos alimentarmos. Porque o alimento veio. E nós esquecemos de celebrar isso, de organizar isso na nossa vida. E Ele tem nos dado bênção sem medida. Esse texto de Josué nos convida a dar um passo além da mera súplica a Deus. Esse texto de Josué nos convida a lembrar, não literalmente como o povo que estava no deserto, mas nós estamos numa caminhada diária. E nós precisamos entender que todos os dias é um dia de aprender na presença do Senhor. O texto diz: santificai-vos, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio do povo. Que povo? Somos este povo, gente. É este povo que nós somos. É este povo que nós precisamos entender. E aqui ele fala uma coisa interessante, e eu quero trazer para os dias de hoje. O que significa essa palavra para o dia de hoje, o dia de agora, o dia que nós estamos vivendo? O que significa a santificação? O que significa isso? E aqui é interessante que eu vou tratar aqui de 3 conceitos básicos para chamar a atenção a respeito de algumas coisas. E como é que eu posso lembrar, né? Lembrar de alguns conceitos básicos. Santificação em relação à posição. É interessante que nós, diante de Deus, somos justificados. Nós somos justificados. Justificado por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado sobre nós. Primeira coisa que eu estou tratando é da posição. A posição nossa diante de Deus é que nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Não podemos perder essa noção. E eu aprendi isso, sabe onde? Na EBD. Mas, Senhor, cadê? Que é esse sangue que eu não estou vendo? Diz a palavra de Deus que esse sangue nos purifica de todo o pecado. E quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus. Por quê? Porque o sacrifício do Senhor é suficientemente capaz de apagar as nossas transgressões. Quem estava domingo à noite aqui, passado? Só quem não estava aqui é Adão, ele não levantou a mão, não sei por quê. Não foi Adão. Ele não levantou a mão, não, parece que ele ficou meio traumatizado com aquela história do Adão. O que eu quero lembrar aqui é o seguinte, que Jesus Cristo está chamando o homem, convidando o homem para se relacionar com Deus através de uma coisa importante. Seus pecados estão perdoados. Se esses pecados lhe assustam, seus pecados estão perdoados. Porque eu sou o perdoador de pecados. Jesus Cristo nos informa. Para quê? Para aliviar a mente do homem. Por quê? Volto aqui o que foi dito na escola bíblica dominical há poucos instantes. O evangelho hoje é pregado nas 3 vias: medo, culpa e ganância.
Se eu não te pegar na culpa, eu te pego no medo. Se eu me pegar no medo e na culpa, eu te pego na ganância. Este é o evangelho muitas vezes pregado. Então Jesus Cristo vem para quê? Para nos aliviar da culpa, da ganância e do medo. É esse Jesus que vem perfeitamente bom, perfeitamente homem e Deus, para livrar dessa condenação. E é interessante que quando nós oramos, o Senhor, nosso Deus, olha para nós e Ele vê o sangue de Jesus derramado sobre nós, nos justificando, nos purificando, nos levando ao altar. Quem é que nos leva ao altar? O Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus, porque o pecado está sobre ele. E aqui é importante que nós somos purificados de todo o pecado. Se algum pecado ainda anda assombrando você, confesse a Deus, se arrependa e segure na mão de Deus e tenha um hino, segure na mão de Deus e vai. Porque o Senhor é poderoso para te guiar nessa caminhada. Adão foi se afastando cada vez mais de Deus. Mas Deus providenciou um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu não sou uma filosofia de vida. Eu sou a vida. Esta é a realidade do Evangelho de Cristo Jesus. E quando se tratou pela manhã aqui sobre essa questão da vida, é porque vocês têm que escolher. E é muito bom saber que existe o livre-arbítrio, mas também existe as consequências das nossas escolhas. Então, nós andamos sempre na presença do Senhor, porque a presença de Cristo, através do seu sangue, e nós nos diz, não existe nenhuma condenação sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas uma outra conotação tem a ver, falando ainda de santificação, é a ver com a condição. Que ao mesmo tempo que eu sou declarado santo, eu tenho que me santificar, porque a palavra me alerta a respeito disso. Santificai-vos. Eu sou santo pelo sangue de Jesus, onde Ele quer que sejamos libertos, principalmente das profundidades de mim, daquilo que está lá nas minhas entranhas. Ele quer me libertar, quer me transformar, Ele quer nos ver diferentes, uma nova criatura, se instalando cada vez, uma criatura sendo restaurada cada dia. E é interessante que se você percebe a sua condição diante de Deus, vai perceber que todo dia é dia de arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança. Já foi dito aqui, metanoia, mudança de mente. Como é que está o seu domínio próprio? Como é que está a sua paciência? A benignidade, o amor próprio, a mansidão, a fidelidade. Como é que estão? Nós precisamos perguntar para nós mesmos. E aí precisamos tomar, muitas vezes, uma decisão, entender, e foi dito aqui, e eu disse isso aqui, você só vai ao médico porque você reconhece, eu estou doente, eu preciso procurar um médico. Porque muitas vezes a gente deixa adoecer para ir para o médico, né?
A gente não faz o quê? Prevenção. A gente não faz. Nós temos ali um médico que diz o seguinte: olha, nós precisamos realizar exames oftalmológicos de ano em ano, correto? Por que isso? Prevenção. E nós precisamos nos avaliarmos diante do propósito de Deus para a nossa vida, para crescermos, para evoluirmos na presença do Senhor, no reino de Deus. Interessante é que muitas vezes eu não busco esta análise, esta crítica, ou melhor, esta autocrítica. E eu percebo muito bem que às vezes a gente se esquece de se revestir da armadura de Deus. Porque a armadura de Deus é um traje de batalha. E nós precisamos desse traje. E é interessante que todas as vezes que eu vou pedalar, e aqui quem tem moto, quem já teve a oportunidade disso, uma das regras básicas exigidas é você colocar o capacete. E é estranho para a gente, quem pedala, aqui o Rodrigo, eu pedalo, quando a gente encontra alguém pedalando sem capacete. Para a gente é estranho. Sabe por quê? Porque quando a gente cai, se quebrar o braço, emenda. Se quebrar a perna, passa uma fita lá e conserta, mas a cabeça. Ou seja, nós precisamos cuidar da nossa noção, do nosso raciocínio. E isto é um alerta, porque nós precisamos desta armadura todos os dias, porque as setas estão aí. As ideias estão aí, e nós precisamos, acima de tudo, crescer e evoluir como cristão, como ser humano, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Nós precisamos crescer, porque há pessoas, infelizmente, que vivem, revivem e continuam sendo as pessoas, infelizmente, iracudas. No próximo domingo, nós estaremos completando 46 anos de casamento. Uma vida. Quem tem 46 anos aqui? Não tem ninguém não, né? Tem um ali, 46 anos de vida? 42? Ou você não era nem nascido, né? É uma vida, meus irmãos. É uma vida. É o interessante nós observarmos que durante essa caminhada, o casamento tem que se tornar melhor. Se nós estamos dizendo, eu sou santo. Se eu sou santo, é verdade. Então, como é que está o seu relacionamento com tua esposa? Durante todo esse período. Eu não sei aqui quantos têm tempo de casado, mas o casamento é algo que nos faz exatamente sermos íntimos. Ela conhece de mim, eu conheço dela, porque nós vivemos há 46 anos juntos. E você tem 42 de casamento? Muito bem. Então, o interessante, meus irmãos, que eu quero tratar aqui, é que nós, como seres humanos, que aprende a desenvolver, a gente precisa se colocar numa posição. Eu preciso aprender, eu preciso desenvolver, eu preciso perceber. Mas vamos voltar aqui a Josué, e Josué diz, santificai-vos, em outras palavras, se tornem para Deus. Lá no Velho Testamento,
como no Novo Testamento, nós encontramos sempre uma fala para que o povo se voltasse para Deus. O povo estava se afastando de Deus. O povo estava cada vez mais, como é que eu posso dizer, perdido. Por que estava perdido? Porque eles estavam fazendo escolhas erradas. Eles estavam escolhendo o Deus errado, o comportamento errado, aplicando atitudes erradas. E é interessante que lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 10, diz, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Quando derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E a voz de Deus, ela vem mansa e suave. Muitas vezes a gente quer estrondo, mas ele vem de forma suave nos falar, com muita paciência e dedicação. Mas estamos numa época que não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Ouvimos várias vozes, menos nos ocuparmos em estar ouvindo a voz de Deus. E o convite aqui, quando nós estamos dizendo, não, porque eu sou raça eleita, existe uma bênção sobre mim. Perfeito. Perfeito. Esta é minha posição. Nós somos os caras. Então já ocupamos a posição, não é isso? Então coloque a casa em ordem. Coloque a casa em ordem. Porque é importante colocar a nossa casa em ordem. Por quê? Porque o Senhor habita em nós. Porque se o Senhor habita em nós, nós queremos o quê para esse visitante? Quando você convida alguém para a sua casa, você arruma a sua casa, faz uma festa. E nós precisamos pensar nisso. Ah, então amanhã eu vou arrumar. Não, arrume hoje. Quando eu falo de casa aqui, eu falo do nosso templo, da nossa vida. Às vezes a gente fica rolando e a vida está em cacos. É mentira, é hipocrisia e tantas outras coisas. Nós precisamos, meus irmãos, pensar nisso, como igreja do Senhor, como povo de Deus. E parar e raciocinar sobre isso. Mas vamos entender o próximo significado de santidade. Disponibilidade. Disponibilidade. Para Deus sou santo, porque o sangue de Jesus está sobre mim, e eu tenho cuidado da minha condição como santo. Eu tenho me colocado de joelhos diante de Deus e clamado a Deus. Agora a pergunta é o seguinte: eu estou disponível para o Senhor? Eu estou disponível para o Senhor? Estou falando agora de disponibilidade. Será que a gente tem orado a Deus e dito o seguinte: não me deixe fora dos teus planos, Senhor? Me use. Na tua casa tem muito o que fazer. Muita coisa o que fazer. Me coloca nos teus planos na tua casa, para que eu possa te servir. E, acima de tudo, levar esta palavra que tem me tocado, que tem me examinado, que tem me moldado e tem me mudado. Moldado e mudado. Porque esta é a palavra de Deus. E foi citado aqui, Romanos, não vos conformeis a esse mundo,
mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Estou disposto e disponível a servir ao Senhor todos os dias da minha vida? É uma pergunta que nós precisamos fazer. E eu estou trazendo isso aqui para a Igreja Batista Sião. Como é que está a minha disponibilidade para servir nesse reino? Às vezes, minha posição diante de Deus está cheia de dúvidas no meu coração. E às vezes a gente lê a palavra de Deus e questiona Deus. Meu Deus, isso aqui eu não estou entendendo. Por que aconteceu isso, meu Deus? Mas uma coisa nós precisamos aprender, é que a palavra de Deus, ela vem para nos abençoar. Ela vem todos os dias para nos abençoar, para que nós possamos fazer as escolhas mais certas possíveis. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Veja a responsabilidade. Responsabilidade só. Não, a minha vida toma conta eu. Não, a tua descendência. Por quê? Porque Deus, se Ele cuida de mim, Ele me ensina também a cuidar. A cuidar. E às vezes estamos diante de simpatias evangélicas, né? É só dizer, está repreendido. Está isso, está aquilo, está, o sangue de Jesus tem poder. Mas não estamos pensando com a mente transformada, lavada e remida por esse sangue. E aí encontramos falas, chavões, góspios. E a vida de santificação não é assim. A vida de santificação é crescer cada vez mais e entender que eu não estou num clube social, eu não estou numa fraternidade, eu estou na igreja do Senhor Jesus. E é Ele que fala. Por quê? Porque Ele está vivo. Nós temos aprendido isso inúmeras vezes. O Senhor vive. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós não podemos, em momento algum, esquecer de invocar o nome de Jesus sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que estão ao nosso entorno. Inclusive, por essas autoridades que estão aí. Filipenses vai falar sobre isso. Timóteo também fala sobre isso. O que é que nós podemos fazer? Orar. Para que haja o quê? Para que haja paz. E nós precisamos orar sem mágoa, sem contenda. Porque no coração que há contenda, a palavra de Deus não tem trabalhado. Porque não permite. E quando a gente identifica exatamente essas coisas, a gente precisa colocar diante de Deus para que Ele comece a trabalhar e a quebrar esta pedra. Vocês lembram do sermão da pedra aqui que eu preguei? Pedra. E as pedras, elas vêm, às vezes elas rolam, às vezes elas incomodam. Não precisa ser uma pedra grande, não. Às vezes é uma pedrinha pequenininha. Você já viu como pedra pequena, né, incomoda a gente no sapato? E eu quero dizer isso porque nós precisamos viver de uma maneira santa diante de Deus, sem ressentimento, não vivendo uma vida dupla, uma vida que muitas vezes engana
a muitos, mas não engana a Deus. Que nós possamos nos revestir, acima de tudo, deste compromisso, dessa disponibilidade no reino do Senhor. Para que tudo que possa ser feito, eu possa me apresentar, Senhor, eis-me aqui. Eu posso estar orando, Senhor, por esta causa, por esse desafio. Essa é uma proposta que Deus nos apresenta. E Ele vai dizer em 2 Crônicas 7:14. Quem é que lembra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, e eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus possa nos conduzir todos os dias a essa nitidez de o que é santificação na vida do cristão. Que nós possamos cada vez mais ser santos, não porque mudamos de roupa, de indumentária, de chavões, não, mas porque o Senhor está me colocando sempre, cada vez mais na presença dEle para sermos confrontados pela palavra de Deus. E graças a Deus que o Senhor tem misericórdia, porque ao mesmo tempo que nos confronta, Ele também nos apresenta a misericórdia dEle. E a misericórdia dEle é infinita e não nos faz ter medo, mas sim respeito por esse Deus. Que Ele nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, graças te damos por esta oportunidade, ó Deus. Continua, ó Deus, a abençoar grandemente a Tua igreja, onde quer que ela esteja. Que o Senhor Deus nos faça compreender cada vez mais, na nossa caminhada, as Tuas ações sobre nossa vida. Que o Senhor Deus nos permita atravessar mais esta semana, que nós não sabemos o que nos aguarda, mas o Senhor sabe. Por isso nós te clamamos, ó Pai, que prepara uma semana abençoada para cada um de nós. Que nós possamos, ó Pai, sermos, acima de tudo, teus servos em todas as situações e lembrar daquilo que o Senhor tem nos orientado. Abençoa, ó Pai, cada família. Abençoa, ó Pai, todos aqueles que porventura estejam passando por situações difíceis, ó Deus. Consola o coração daqueles que estão desconsolados. Cura aqueles que estão enfermos. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.